Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Ivan que realize a leitura do versículo da Bíblia. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos teus olhos tem por desprezível ao róbrodo, mas honra os que temem ao Senhor. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Solicito ao vereador André Frenk que assuma a primeira secretaria ad hoc. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador André Frenk, que realize a leitura do expediente. Expediente de 18/5/2026. Notificação do Transferigov sobre ordem bancária dos recursos na modalidade de transferência especial de emendas parlamentares do deputado federal Fábio Choquette, no valor de R$ 398 mil. Resposta da Celesc ao requerimento número 122 de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani. Comunicação número 254 de 2026, da representação de governo da Caixa Econômica Federal, informando o repasse de R$ 213.839,06 por parte do FNDE ao município de Canoinhas, destinados às obras da creche e escola de educação infantil do bairro Campo d'Água Verde. Ofícios números 112, 121 e 120 de 2026 do gabinete da prefeita, encaminhando projeto de leis complementares. Projeto de lei complementar número 07 de 2026, que altera o artigo 88 da Lei Complementar número 89 de 11 de novembro de 2024, que estabelece o parcelamento e uso do solo do município de Canoinhas e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 08 de 2026, que cria cargos de ouvidor municipal e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 09 de 2026, que altera a Lei Complementar número 093 de 11 de janeiro de 2025 e dá outras providências. Ofício número 127 de 2026 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 57 de 2026, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências. Ordem do dia. Veto integral ao projeto de lei número 30 de 2026, que dispõe sobre a vinculação do responsável técnico ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica declarado inidôneo no âmbito da administração pública e dá outras providências. Ordem do dia, indicações. Indicação número 148 de 2026, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção da Avenida Rubens Ribeiro da Silva, especialmente no buraco localizado próximo ao portal, quase em frente à loja de máquinas agrícolas. Indicação número 149 de 2026, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a colocação de materiais e compactação com máquina na rua Otávio Xavier Hauen. Indicação número 150 de 2026, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, a instalação urgente de tachões nas esquinas de maior incidência de acidentes de trânsito, em especial a Felipe Schmidt com a Coronel Albuquerque.
Indicação número 151 de 2026, de autoria do edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção na estrada lateral que dá acesso à cabanha Serra Alta, no trecho público e fora da competência do DENIT, na BR-280, quilômetro 234, número 7.260, Pedra Branca, observando que, neste local é realizado em parceria com a APAI o projeto de ecoterapia e a estrada precária impede a acessibilidade às terapias. Indicação número 152 de 2026, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na rua Willy Kurt, próximo à residência número 141. Indicação número 153 de 2026, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a limpeza e desobstrução dos bueiros na rua Mercedes Corte, esquina com a rua Carlos Wagner. Indicação número 154 de 2026, de autoria do edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a melhoria paliativa na servidão Aridalto José Kohler, no bairro Alto da Tijuca. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereadora Tati Carvalho. Vereadora Tati. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos funcionários da casa. Boa noite ao público aqui presente e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, venho a essa tribuna hoje para falar de um assunto extremamente triste, porque novamente nós vemos notícias deixando um marco negativo na gestão da nossa cidade. Ao mesmo tempo, eu confesso que eu sinto um alívio de ver que as coisas começaram a aparecer como elas realmente são. Muitas vezes falamos aqui nessa Casa de Leis sobre coisas que acontecem a nível federal, notícias que são colocadas em redes nacionais de forma equivocada. É muito falado aqui dentro também sobre a situação de direita e esquerda, né? Apontamos aí várias falhas a nível nacional. Mas muitas vezes deixamos de ver o que realmente acontece aqui no nosso município. Algumas vezes eu estive usando dos microfones dessa Casa de Lei para alertar, para falar, recentemente inclusive, sobre o gasto excessivo com mídias no último ano. Vários contratos feitos e falei disso pelo menos 2 vezes nessa Casa de Leis. E nessa última semana que passou, nós tivemos, então, a notícia de um relatório que eu já deixo aqui meus parabéns para o promotor de justiça que fez. São 746 páginas e eu li cada uma delas, de um relatório investigativo feito de forma minuciosa, demonstrando, então, aquilo que eu já havia alertado nessa Casa de Lei, senhor presidente. E, infelizmente, novamente, nós vemos um valor gigantesco do dinheiro do povo sendo utilizado de uma forma que não deveria ter sido utilizado. E eu digo isso, senhor presidente, porque no relatório tem vários e vários prints de reportagens feitas, de contratos. Se o senhor me autorizar, eu vou encaminhar esse relatório, inclusive, caso os vereadores não tenham tido acesso, porque eu acho muito importante que todos leiam, que todos tenham acesso a isso.
E eu até peço licença, senhor presidente, para ler uma parte rápida desse relatório aqui nessa tribuna. O presente relatório preliminar de informação materializa o exaustivo e detido esforço investigativo conduzido por esta Promotoria de Justiça ao longo de diversos meses, sob a ótica da defesa da moralidade administrativa, da proteção ao erário e do combate às organizações voltadas à dilapidação do patrimônio público, debruçando-se sobre um complexo esquema de desvio de finalidade, fraude a licitações e abuso de poder político e econômico engendrado no âmbito da administração pública do município de Canoinhas. O escrutínio técnico materializado no presente relatório tem como foco principal a atuação da então prefeita, agora ex-prefeita, Juliana Maciel Opp, e de um núcleo restrito de agentes políticos comissionados e particulares, notadamente empresas de ramo jornalístico e de radiodifusão, os quais, agindo em aparente concurso de vontades, instrumentalizaram a máquina estatal e o orçamento destinado à comunicação institucional para forjar um verdadeiro projeto de poder pessoal voltado a alavancar de maneira oblíqua e antecipada a sua pré-candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2026. Senhores, eu li um parágrafo. Se os senhores lerem esse relatório, os senhores vão ver quão grave é essa investigação. E nós, como vereadores, não podemos nos calar, nós temos que trazer isso ao público e nós temos que investigar junto também. Inclusive, hoje eu fiz um requerimento justamente sobre isso, senhor presidente. Como falamos, ouvimos hoje na reunião das comissões, né, o nosso principal papel é fiscalizar. E a gente precisa fazer isso, porque senão a nossa cidade, sem fiscalização, começa a acontecer tudo de novo, tudo que nós já passamos. Sei que muitos dos senhores não estavam aqui nessa Casa de Leis na legislatura passada, mas muitas vezes na legislatura passada eu também avisei de coisas que estavam acontecendo e que depois o Ministério Público, como está fazendo agora, veio a reforçar. Eu uso essa tribuna hoje para trazer realmente uma luz em tantas questões obscuras, e essa é uma delas, porque nós não podemos ficar realmente no escuro e fechar os olhos para o que acontece na nossa cidade. Não se trata aqui de questão partidária, senhor presidente. Se trata de princípios, princípios que devemos defender e que passou batido por muitas vezes aqui nessa Casa de Leis. Então, eu peço aos senhores que auxiliem também nessa investigação, porque de 2024 para 2025, que é o ano pré-eleitoral, os senhores têm noção de qual a porcentagem de aumento com mídias? Mais de 660%. Mais de 660%. E principalmente com mídias de fora, também. E aí o Ministério Público ainda denuncia uma situação de que várias matérias dessas mídias diferentes, jornal A, jornal B, jornal C, as matérias eram iguais. As matérias eram iguais. No relatório, o Ministério Público deixa dito que existiu um gabinete oculto na Prefeitura de Canoinhas, em que eram feitas matérias exaltando o nome da ex-prefeita, e essas matérias eram jogadas para esses jornais que foram contratados com dinheiro público. Ainda, senhor presidente, existe mais um parágrafo que me chama muita atenção, que eu acho importante ler aqui. Que ele fala exatamente sobre a questão da liberdade de imprensa. Nas palavras do promotor: a liberdade de imprensa, instituto essencial para o controle social do poder público, foi silenciada em sua vertente crítica e substituída por uma linha editorial uníssona e imune à crítica, ditada não pelo interesse da comunidade em ser informada, mas pelos interesses eleitorais inconfessáveis da chefe do Executivo. Então, por muito tempo eu assisti isso, eu tentei alertar,
Tem vídeos meus na rede social falando, tem vídeos meus aqui na Câmara mencionando essa situação, esse gasto excessivo. E hoje eu venho aqui para trazer que o entendimento do Ministério Público em relação a isso é que precisa ser muito bem investigado. Então, meu requerimento de hoje é para que a gente tenha respostas por parte do Poder Executivo, inclusive, creio eu que a atual prefeita vai suspender esses contratos, porque a recomendação do Ministério Público é para suspensão. E ele deixa muito claro que, se não houver essa suspensão, corre o risco, sim, do Ministério Público pedir o afastamento da atual prefeita. Seria isso, senhor presidente. Vereadora, deixar aberto algum Sim. colega? Senhor presidente. Gil. Senhor presidente, boa noite, vereadora Tati, vereadoras, os demais vereadores e vereadores que se fazem presente aqui, comunidades que nos acompanham pela internet e os que se fazem presente. Vereadora Tati, a Vossa Excelência traz hoje na tribuna algo que está aí nas mídias da partir de sexta-feira para cá, onde Canoinhas e região, Planalto Norte, enfim, há um comentário grande sobre essa questão, esses anúncios de valores gastos com mídias. Me recordo que nesta casa foi feito o requerimento e a Vossa Excelência bateu sobre o valor excessivo desses contratos pagos, né? E eu digo assim, a ex-prefeita, ela ganhou uma eleição falando que combateria a corrupção. Esses valores gastos se abuso do poder econômico, coisas que não trazem benefício à população, mas sim com o dinheiro da população. Então, eu entendo que não deveria ter sido feito. E hoje o Ministério Público investigou através de denúncia, investigou, e hoje está aí esse processo de 740 páginas, né, mostrando aí o tamanho dos gastos sem a necessidade de ter. Porque eu entendo assim, o município deve divulgar, mas tem o site do município, tem as rádios local, mas nós vemos que o município de Canoinhas, através do ex-governo, contratou rádio até em Florianópolis, né? E assim, Papanduva, Major Vieira, sim, ele fez um pacotão, né, na região. Então, seria de suspeitar algo que não poderia, algo errado que não deu certo, né? E tá aí. Então, agora a justiça vai ver o que tem que se fazer, o que não tem. Eu acredito que cada um das Vossas Excelências aqui deve estar investigando algo. E a investigação, na verdade, ela cabe por parte da justiça. Nós fiscalizamos. E eu me recordo que eu falei algo de uma palavra há uns dias atrás aqui, que governo nenhum não é para fazer, não chega ao poder para fazer farra, festa, pinga e foguete. E aquele que chega com compromisso e responsabilidade de se fazer algo para a população, principalmente para os mais vulneráveis, né? Isso é o dever. De que cada eleito, escolhido, que sobe nessa tribuna e erga a mão para fazer um juramento com responsabilidade. Então, o gasto excessivo daquilo que não há necessidade não está correto, né? Isso, mais uma vez, é alvo para o município de Canoinhas da política estar aí nas mídias com esse tipo de coisa que nós estamos vendo agora, né? Eu espero que o Poder Executivo tenha uma resposta para a Justiça, ao Ministério Público, e o Ministério Público possa entender, né, que seria o certo. Mas a gente vendo o processo, a gente sabe que não foi correto, que não deu certo, algo de errado que não deu certo mesmo nessa situação aí. Então, farra, festa, pinga e foguete, isso tem que acabar em todos os lugares, principalmente com o dinheiro público.
Se a vereadora Tati quiser comentar o comentário, ou posso passar para o outro colega? Pode passar, que eu faço as considerações finais. Vereadora Kátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais, funcionários da casa e a vereadora Tati, que trouxe essa demanda hoje para que seja debatida aqui nessa casa. Eu acho que algumas pessoas, assim como... Acho que todos os vereadores aqui foram procurados e buscaram informações em relação a essa temática, né? E, inclusive, hoje ainda conversei com a prefeita Zenilda e ela nos adiantou que haveria a recomendação, haveria acatar a recomendação do Ministério Público, né? Então, aquilo que foi solicitado, eles seriam acatar as recomendações, porém, as justificativas com relação àquilo que juridicamente se entende ser correto, né? Então, esse foi o parecer que nós tivemos deles. E concordo muito bem com o que o vereador Gil trouxe, né? Que também é função dessa casa estar aprofundando esse tema e buscando todas as informações coerentes em relação ao caso. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Tati, que traz esse importante tema aqui para nós, população que nos assiste presencialmente e pelas redes sociais. Vereadora Tati, eu já de antemão requeiro já também que junto ao requerimento eu possa assinar junto, porque esse tipo de matéria, ele, no âmbito jurídico, né, ele por vezes é protegido pelo sigilo de algumas situações, né? Porque até tem questão de lei geral de proteção de dados, que pode interferir, alguma coisa assim, e algumas outras situações a gente acaba não tomando conhecimento de tudo. E é muito importante o papel nosso de vereadores aqui também fazer essa fiscalização. Então, eu acho interessante que todos tenhamos acesso a isso, e já também vejo com bons olhos a notícia que a vereadora Kátia passou, quanto à questão da suspensão. Isso é uma maneira até de proteção futura e tudo, até para a gestão da prefeita atual, também para esclarecimento de todos os fatos, né? É isso que se procura com o processo judicial. E crente que essas respostas logo surgirão, podemos aí aprofundar e verificar todas essas implicações aí, todos esses fatos narrados, né? Seria isso. Obrigado. Senhor presidente. Vereador André. Vereadora Tati, se permite. Gostaria também de assinar junto. Acredito que, se os demais vereadores apoiarem, poderia ser de toda a edilidade, tá, esse requerimento. Na sexta-feira mesmo entrei em contato com a prefeita Zenilda. Ela já me repassou que iria acatar. Também ela repassou de outras coisas que podem ser prejudicadas futuramente, porque se houve promoção pessoal, como diz o documento e aponta ali, nós temos que ter a medida individual. Eu tenho a seguinte questão. Nós já tivemos situações aqui, eu lembro nós tivemos uma audiência pública sobre a CPI dos livros, que houve todo aquele problema da CPI dos livros, só que a prefeitura teria que arcar novamente com uma despesa. Então a prefeitura acabou tendo que pagar em dobro, teria que pagar em dobro pelo que estava sendo interpretado. Eu defendo o posicionamento que, se houve uso do dinheiro público para outros fins, quem teria que arcar após transitar em julgado é quem foi beneficiado, da forma que foi, se foi errado ou não, mas isso a justiça que vai para frente definir, conforme as investigações que vão se suceder, conforme a base de dados, e como foi bem falado pela Tati, bastante amplo documento, foram mais de 700 páginas, recebi hoje, eu li alguns pontos principais, e acredito que está um embasamento grande. Claro, vai ter o direito de defesa e contraditório, que eu acredito que existe uma equipe jurídica também que vai fazer esse trabalho. Eu gostaria de deixar aqui até... Lembro que o vereador Ivan fez um projeto de lei sobre a imagem do município, sobre uma padronização. Nós não podemos esquecer que estamos num processo de uma reforma tributária. E o nosso município precisa, sim, divulgar, fazer eventos para movimentar a cidade, o município. E eu acredito que nós temos que manter esses eventos, mas mantendo uma regularização para tornar esses eventos municipais e impessoais. Se a gente lembrar, alguns anos atrás, até mesmo uniformes escolares eram feitos com cores de determinados partidos políticos. Meu Deus. Não precisamos ir muito longe. Isso não pode voltar a acontecer, e até parabenizo o Ivan pela lei que ele fez muito bem. Eu acredito que nós, como Casa de Leis, podemos elaborar um projeto de lei
padronizando aonde e de que forma pode ser feito esses investimentos para o nosso município, para não prejudicar o município nessa situação futura de iminência da reforma tributária. O nosso município tem que se firmar e se divulgar como polo regional. Nós temos que divulgar Canoinhas e investir na nossa imagem do município. Uma das coisas que já foi feita é um padrão visual, conforme as cores do município, a partir da lei. Regulamentar que tipos de imagens, quem pode aparecer nessas imagens. E também os temas que podem ser divulgados. Festa do nosso município. Nós temos hoje a principal festa, que é a FESMAT. Temos Stamped, que é uma festa privada. Temos a festa do tiro, que também é privada, mas é uma festa extremamente tradicional, que podem crescer se nós dermos uma determinada divulgação. Mas eu acredito que tem que passar pelo crivo dessa casa ou de algum órgão competente, como a própria Fundação Cultural, para que seja regulamentado. O município tem que ser divulgado, as festas têm que ser realizadas, mas com o único foco de movimentar a economia, movimentar o comércio, assim como nós tivemos nos eventos recentes, e sem aquele apelo pessoal, e sim um apelo coletivo, para que o nosso município amplie a sua arrecadação junto na iminência da reforma tributária. Então, eu gostaria de parabenizar, como dito, já assinado por toda a edilidade, e o Ministério Público dando andamento às investigações, aos processos legais, se houve erro, que as pessoas que cometeram erro sejam punidos e sejam também que ressarçam o erário público como deveriam. Se não houver, se for comprovada inocência futura, que também seja na mesma proporção feita a compensação. Era o que continha, senhor presidente. Vereador Cezão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos e colegas vereadores. Boa noite à vereadora Tati Carvalho, que está na tribuna. E boa noite aos funcionários da casa, especialmente também ao público que assiste nas redes sociais, especialmente também ao público que assiste presencialmente, principalmente ao meu filho Lorenzo, que está aqui hoje nessa casa. Senhor presidente, é algo que é assustador. E triste para o nosso município de Canoinhas. Mais uma vez, o nosso município de Canoinhas, temos tantas coisas boas aqui, ficou muito conhecido como, mais uma vez, dinheiro do povo sendo gastado em se promover. Espero mesmo que a justiça seja feita, e que nem o vereador André falou, que o culpado, né, ou que não seja culpado, seja punido, e que pudesse devolver esse dinheiro para o nosso povo. A vereadora Tati Carvalho já falou várias vezes nessa casa, juntamente também já falei várias vezes sobre esses empréstimos, sobre esse dinheiro. Espero muito que esses cargos comissionados que foram criados dia 8 de janeiro de 2025 não sejam os mesmos cargos comissionados que estavam fazendo esse trabalho aí desse gabinete aí. E agora eu quero deixar os parabéns para a prefeita Zinilda, que tem que falar os parabéns. Por quê? Porque ela acatou uma ordem. A gestão passada, não sei se vocês salvo me engano aí, não acatou uma ordem do Ministério Público. Foi nomeada, né, uma pessoa, ela não acatou. Depois que ela viu que a coisa ficou feia, que o Ministério Público ia intervir, o que ela fez? Aí ela acatou, porque ia mexer nos cofres públicos do nosso município, do dinheiro de vocês que estão vendo essa sessão, que vão acompanhar essa sessão depois. Isso que está acontecendo no nosso município, não podemos deixar continuar acontecendo. Principalmente também esses empréstimos. Por que não venham? Imagina gastando aí quase 700 mil reais, é isso, vereadora Tati? 700 mil reais em mídia? Por que não vem um projeto para essa casa para nós fazer um remanejamento desse valor e comprar esses ônibus escolares à vista? 3, 4 meses aí com esse dinheiro que estaria sendo investido em propaganda política, iria para os nossos alunos, para os filhos de vocês. Ir para a escola com conforto, com segurança. Com certeza, todos os nobres vereadores iriam aprovar esse projeto, iam fazer esse remanejamento, iria fazer. Concordo com o vereador André que o nosso município tem que investir, que o nosso município tem bastante aqui, coisa para o pessoal visitar, né? Tem o museu, tem lá também agora a rodoviária, que foi, né, ferroviária, que foi reformada, mas eu não quero deixar, assim como o vereador Romer falou que tem o digital dele no município, eu não quero deixar a minha digital com essa vergonheira que está acontecendo no nosso município. Aí ficam falando, o vereador Cezão ele é oposição, a vereadora Tati é oposição. Não é oposição,
Porque se não tiver vereador que fiscalize, que cobre, que nem nós estamos fazendo aqui, o município ia fazer o que queria, assim como já estava fazendo na legislação passada. Que queria, que podia tudo, ou de direita ou de esquerda, assim como a vereadora falou, né? Ah, eu estou levantando a bandeira da direita. Eu estou levantando a bandeira da esquerda. O município quer saber de melhorias, de melhoras, não de bandeiras, não de partido, não de nada. Então, fica aqui, quero pedir também para a vereadora para mim assinar junto esse requerimento e que a justiça seja feita. E parabéns para a prefeita já acatar, que não foi igual a atual gestão passada, que não acatou uma ordem do MP. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Acho que todos já se pronunciaram, né? O Dr. Romer disse que não vai usar a palavra. Vereador Tati, só para... Sim, de toda utilidade, eu ia falar isso também, fala, vereador Romer. Então vai ser com certeza, né, o requerimento de toda a utilidade para a gente ter essas informações. Uma notícia boa, já que a vereadora Kátia trouxe aí que a atual gestão, né, a prefeita Zenilda já acatou, né, a recomendação, né, do Ministério Público. E agora vamos aguardar essa resposta para a gente também debater mais vezes e ir a fundo aí quando sair as notícias e aquilo que vai... Aonde vai levar, né, a investigação do Ministério Público? Deixo agora as concessões finais aí para a vereadora Tati. Bom, senhor presidente, só alguns pontos que eu fui anotando conforme a fala dos vereadores, em relação aí a utilizar o site da prefeitura para divulgações do que é da prefeitura. Pois bem, o Ministério Público informou que o site da prefeitura também estaria sendo usado para colocar matérias de cunho pessoal. É muito importante também isso que o vereador André falou, né? Sou parceira para a gente trabalhar num projeto de lei nesse sentido, acho que é realmente necessário. Não seria necessário se todos os princípios, né, constitucionais da administração pública fossem realmente seguidos, né? Principalmente quando a gente fala em legalidade, impessoalidade e moralidade. Se esses princípios fossem seguidos à risca, a gente não estaria com esse problema hoje. O vereador André também menciona a questão do município ter que pagar 2 vezes, né? Como foi no caso da CPI dos livros. É importante falar, até pedir para o vereador Ivan me lembrar, porque não estava vindo à minha mente o nome da ação, mas existe a ação de regresso, que o município, né, pode estudar ali com todo o corpo jurídico para entrar com ação, então, contra a pessoa, né, que causou esse dano ao erário depois. Em relação ao procedimento do Ministério Público, o próprio promotor de justiça colocou ele como aberto ao público justamente por questão de interesse público. Então, ele é aberto, esse documento que eu tenho, ele não está em segredo de justiça, ele é público. E, por fim, senhores, eu sei que a gente tem falado tudo, né, baseado no relatório do promotor. Todas as minhas falas até o momento foram baseadas no que está escrito no relatório do promotor. Inclusive, o relatório, ele autenticou todos os prints que existem lá pelo programa do CyberGaeco. Então, todos os prints que os senhores forem ver, que está lá, cada fala, ele coloca o print comprovando o que ele está falando. Então, é tudo autenticado ali pelo CyberGaeco. Se o presidente me permitir, eu mando já esse relatório no grupo da Câmara de Vereadores, ou não sei se prefere que eu mande para cada um vereador individual. Vou mandar individual, então, porque, como eu falei, é muito importante que nós, como fiscalizadores, possamos realmente investigar também, porque a gente é fiscal, mas a gente tem formas de fazer investigação. Como eu falei, na vez passada, a gente tem a comissão parlamentar de inquérito, que pode ser instaurada em relação a isso também. O que a gente precisa mesmo é boa vontade para a gente realmente ficar em cima desse tipo de situação. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Passamos à ordem do dia. Veto ao projeto de lei número 030/2006, que dispõe sobre a vinculação do responsável técnico ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, declarando indônia no âmbito da administração pública e da outras providências. Entendeu a prefeita por vetar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram parecer pela manutenção do veto. Votação. Coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, como autor do projeto, eu tenho o dever de, pelo menos, fazer algumas menções a esse projeto. Primeiramente, que
tanto esta casa aqui, quando da elaboração do projeto de lei, tanto a UVESC quanto o Tribunal de Contas do Estado, todos propuseram pela validade do projeto, né, diferentemente do jurídico da Prefeitura. Então, é contrário. Então, nós aqui temos 4 advogados dentro da Câmara, mais 2 vereadores advogados, e tem mais o pessoal da UVESC, que o presidente estava comigo lá, esteve presente e observou, também no Tribunal de Contas, e houve lá um entendimento que ele era plausível de ser aplicado. Esse projeto, até o vereador presidente aqui também pode testemunhar, porque estava junto comigo, ele foi encaminhado junto ao grupo de administração pública, o professor Rafael, pediu cópia desse projeto para aplicar no Brasil afora, porque é algo inovador no país, é algo que vai trazer melhorias. O único ponto que fora levantado, e que aí fora até a minha manifestação, também pelo veto, então contrapondo até então o que disse agora, mas no sentido da gente fazer um complemento à legislação, torná-la mais lisa, mais perfeita, menos discutido judicialmente, porque havia uma aresta que poderia causar aí eventuais mandados de segurança e tudo, e atrapalhar a gestão pública. Então, no intuito de dar prosseguimento a nossas licitações e tudo mais, nós fizemos uma alteração do projeto. Fizemos aqueles pequenos complementos que o Tribunal solicitou, o Tribunal de Contas solicitou e a UVESC sugeriu. Então, mantemos, acho que é válido sim o veto desse daqui, porque o novo projeto está pronto. E esse novo projeto, aquele pequeno detalhe foi resolvido. Então agora vamos apresentar para Canoinhas um projeto inovador, muito mais abrangente, eficaz e que visa, assim, como a gente apelidou até na reunião de comissões ali, o nosso projeto anti-picareta. Vai funcionar e agora com mais perfeição. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Romer. Agora sim, boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente, online, funcionários da casa. E de suma importância, vereador, inclusive de se colocar para a população que vai haver um retorno do projeto. Então, esse não é um ponto final. E também cumprimentá-lo pela hombridade, né, que eu também sou passivo de falar que não concordaria com o veto, porém, diante dessa situação, a gente pode estar, de certa forma, dando mais um artifício para uma empresa que é inidônea, já é inidônea, tenho certeza que não vai ter problema nenhum de querer fazer um recurso, querer, provavelmente até empresas que já estão mirando processos licitatórios, tentar entrar com uma DIN ao município. Então, com essa nova preposição do projeto, a gente elimina a totalidade de arestas que existem. Então, o projeto, eu sei que dentro do direito tudo pode e deve ser discutido, porém, os riscos são de quase 100% de acerto. Então, a gente retorna com esse projeto, lembrando que se fosse entrado com uma DIN, com esse processo ou qualquer outro, dentro dessa legislatura não poderia ser proposto nada relativo, inclusive, ao próprio tema, ao tema. Mesmo que a gente crie um outro projeto com uma outra roupagem, mas se mantivéssemos o mesmo tema, isso daí inviabilizaria durante essa legislatura, que são, de certa forma, mais 3 anos, então seriam 3 anos que a gente poderia ter que esperar para que um novo projeto pudesse ser proposto aqui nessa casa. Então, mais uma vez, lhe parabenizo, primeiro pela hombridade de recuar em cima de um ideal maior, e segundo, por já ter o projeto pronto, que está inclusive junto na nossa assessoria, ele está em mãos ali, o projeto, então pode ter certeza que tão rápido seja assinado, protocolado, terá sim o meu parecer. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão? Antes da gente fazer a votação ela será nominal. Comunica a ausência justificada dos vereadores Edmilson Verca e de Rosi Crestani por motivos de saúde.
Solicito a primeira secretária efetuar a chamada nominal dos vereadores para a votação. Alerto que, votando sim, é pela manutenção do veto e não é pela rejeição do veto. Chamada nominal do veto ao PL 030 de 2026. Vereador André Flenick, sim. Vereador Cezão do Táxi. Vereador Dr. Ivan. Sim. Vereador Gil Baiano. Sim. Vereador Jubanski. Sim. Vereadora Kátia Oliskovski. Sim. Vereador Marcos Homer. Sim. Vereadora Tati Carvalho. Sim. Somatório da votação, 8 votos e 2 ausências justificadas. Está mantido o veto integral do projeto de lei por 8 votos, do projeto de lei 030 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Homer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 159, de autoria de toda a edilidade presente. Solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização à equipe de sinuca Os Mata Colada pelo excelente desempenho no torneio de sinuquinha realizado no município de Calmon. A equipe representou o município em uma competição que reuniu os melhores jogadores de Santa Catarina, demonstrando talento, dedicação e espírito esportivo. No confronto por equipes, Canoinhas realizou uma disputa equilibrada contra a cidade sede. O grande destaque individual da delegação canoinhense foi o jogador Ederson Ferreira de Almeida, Totti, que conquistou o vice-campeonato, garantindo o troféu de prata para Canoinhas. A moção também reconhece os jovens talentos Kerison Gabriel de Souza e Christian Cauê Grechechin, ambos de 16 anos, que representam o fortalecimento da modalidade no município. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Cezão. Senhor presidente, então fica aqui, os meus parabéns dessa casa também, juntamente com os demais vereadores, a essa equipe que foi representar o nosso município em Calmon, principalmente ao meu irmão Ederson Totti, que treina a gurizada ali para representar o nosso município. Antigamente o bilhar era visto como um jogo de azar, jogo de aposta e tudo mais, mas hoje já virou um esporte em vários municípios e Canoinhas está entrando nessa também, juntamente com o Tots Bar, que está levando aí o nome de Canoinhas para as outras cidades. E também agora vai acontecer aqui em Canoinhas, que vai ser o Mata Colada aqui em Canoinhas também. O pessoal de Calmon estão convidados e também para representar os outros municípios também estão convidados, que vai acontecer mais um campeonato. Então, parabéns a todos os participantes que foram representar o nosso município e que cada vez mais aí seja investido o nosso esporte aqui no nosso município, que venha trazer mais troféu e mais medalha para o nosso município de Canoinhas. Serei, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Como editor de agilidade, está aprovado o teu requerimento. Requerimento número 160, de autoria do Edil André Fleine, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, ao senhor Cleverton Dural, gestor da Fundação Municipal de Esportes, e ao senhor Jefferson Ramos Batista, presidente da FESPORT, solicitando a inclusão da modalidade de sinuca no JASC e JAST, última forma, em razão do grande apelo popular da modalidade, que vem conquistando cada vez mais praticantes e admiradores em todo o estado, além da importante transição social que a sinuca vem passando, consolidando-se como prática esportiva organizada de integração social e incentivo à convivência entre diferentes faixas etárias. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador doutor. Eu gostaria aqui primeiro de fazer um agradecimento à Marcela e também ao Fábio de Santos Lima, que esteve aqui, também ao Peterson, até como o vereador Cezão colocou, autor do antigo outro requerimento que teve apoio da agilidade. A sinuca era mal vista como um esporte relacionado a vícios, seja bebidas, drogas e até mesmo vício em apostas. Hoje, de uma forma organizada, a sinuca trabalha num caminho contrário. Ela está tirando os jovens do vício e levando ali para a questão esportiva. Só que nós sabemos que a principal vitrine do esporte estadual em Santa Catarina são os eventos organizados pela FESPORT, principalmente os Jogos Abertos de Santa Catarina, e como nós tivemos aqui recentemente,
os Jogos Abertos da Terceira Idade. Na semana passada foi representado aqui pelo Rafinha. E a sinuca é uma modalidade em crescimento, apelo popular, com desenvolvimento social, que está se organizando muito no nosso município. Nós falávamos e até orientei eles a buscarem criar uma associação, um clube de sinuca para regulamentar. O vereador Jubans, que já esteve à frente da Fundação Municipal de Esportes, sabe o quanto é importante um CNPJ para conseguir recursos, para fazer projetos sociais, para expandir ainda mais a modalidade. E se ela chegar nos Jogos Abertos Santa Catarina, é uma modalidade que vai ser uma grande vitrine, como o Canoinhas já vem se destacando, e é uma possibilidade a mais para que o nosso município traga medalhas e troféus, que a gente tenha mais conquistas para nós. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente, Vereador Cezão. gostaria de pedir para o vereador André para mim estar assinando junto, e muito Com bem certeza. colocado, vereador André. Antigamente era visto, né, o bilhar como um jogo de vício e tudo mais, né? E hoje já virou um esporte, e um esporte que ajuda muito, principalmente a juventude. Muito bem colocado, vereador. Dou os parabéns para o senhor e queria pedir para assinar junto o seu requerimento, se o senhor permitir. Continua a discussão? Eu também gostaria de pedir ao vereador André para assinar junto, e lembrando que hoje a sinuca ela é transmitida até pela ESPN, né? Grandes canais, hoje já transmite também a sinuca a nível mundial. Senhor presidente, eu também gostaria de assinar. Eu também. Vou colocar todo mundo. Então, podemos colocar então de utilidade? Sim, senhor presidente. Com certeza. Obrigado, André. Como de utilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 161 de 2026, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Isaías Milhomem da Silva, chefe do serviço da unidade local do DENIT em Mafra, solicitando a realização de manutenção na estrada lateral que dá acesso à cabanha Serra Alta, localizada na BR-280, quilômetro 234, número 7.660, na localidade de Pedra Branca, no trecho público de competência do DENIT. Justifique seu presente pedido em razão das condições de acesso existentes entre a rodovia e a estrada lateral, onde há um desnível, degrau, que vem dificultando o trânsito de veículos, prejudicando especialmente o acesso das pessoas que participam do projeto de ecoterapia realizado em parceria com a PAI. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Arthur. Esse requerimento também ele complementa uma indicação que eu fiz no mesmo sentido. A indicação é direcionada à prefeitura, porque existe um pequeno trecho que é de competência municipal. Porém, por ser no lado da rodovia, a maior parte, principalmente o degrau que tem ali, é de competência do DENIT. Só explicando a importância, primeiro vamos falar da ecoterapia, que é um tratamento realizado para crianças com deficiência e outras condições, em parceria com a PAI. Já existia esse projeto em outro momento em Canoinhas, agora foi retomado ali na cabanha Serra Alta, um baita projeto que ajuda principalmente quem tem dificuldades motoras. O movimento do cavalo, ele ajuda já a ir colocando a coluna no lugar, fora outros, né? Não sou especialista na área, mas todos os fisioterapeutas e médicos que eu conversei são muito positivos a esse tratamento, e é um diferencial da nossa PAI essa parceria. Até uma grande ação da cabanha Serra Alta de disponibilizar. Agora vem uma outra questão. Nós falamos aqui sobre o turismo, divulgar o nosso município. A cabanha Serra Alta é um destaque, ela é um lugar muito bonito, já estão casamentos, são realizados, outros eventos estão se organizando ali. Um lugar que tem que ser valorizado pela fácil acessibilidade que nós temos a esse local, próximo ao centro do município. E uma questão de acesso, são poucos metros ali que vão fazer uma diferença muito grande, não somente para todas as crianças da PAI que fazem esse tratamento, mas também para os eventos que podem ser organizados ali, trazendo recursos para o nosso município, que com certeza vão ser muito maiores os recursos que eles vão trazer do que os investimentos que nós vamos ter, as despesas que nós vamos ter. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo o que discutir, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 162, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, ao senhor Roberto Lúdica, responsável pelo setor de tributos, e ao senhor Oswaldo Roberto Romanovski, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, solicitando o envio da relação de empresas e cooperativas que recebem
que receberam terrenos do município por meio de programas de incentivo ou concessão pública e que atualmente não contribuem diretamente com a arrecadação de impostos em Canoinhas, emitindo notas fiscais em outros municípios. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente, só explicando brevemente esse requerimento, eu acredito que se for possível no nosso município garantir isenção fiscal para alguma empresa vir para cá, apesar de fugir um pouco da nossa competência, sou totalmente favorável se essa empresa gerar impostos, se gerar recursos, gerar empregos de outras formas. O que eu não acho certo é uma empresa vir para cá, ganhar terreno, fazer todo um trabalho de investimento com apoio do município e na hora de contribuir com impostos, ela acaba fazendo a nota fiscal gerando em outros municípios. Eu acredito que se a empresa está aqui, ela tem que contribuir com o nosso município. Claro que existem questões muito acima que nós temos que verificar, porém, esses dias eu fui cobrado por uma empresa sobre algumas situações ali de infraestrutura, claro, pedi para o município, foram atendidos, porém, depois até quem fez a solicitação me falou assim, olha, a gente pediu ali, mas tem que lembrar que a nossa empresa, a nota fiscal sai por Chapecó. E é um valor muito alto que não fica no nosso município. Então eu acho uma questão injusta. Já que eles estão pagando imposto, paguem para Canoinhas. Sei que existem as questões fiscais, mas muitas vezes é mais uma questão de facilidade e comodidade. Se a empresa se mexer um pouco, pode ajudar o nosso município no nosso desenvolvimento. Era o que continha. Continuando a discussão. Senhor presidente, vereador, gostaria até de assinar juntamente esse requerimento. Haja visto que eu também tive essa cobrança, porque, de certa forma, hoje, apesar de uma empresa estar gerando empregos, o nosso imposto ali é realmente o que garante a manutenção dos equipamentos públicos. Certa empresa precisa de infraestrutura, seus funcionários precisam de saúde, precisam de educação. Então, o emprego é ótimo, sim, ele transforma o ambiente familiar, com certeza. Porém, essa devida compensação àquele ente federativo que, de certa forma, tem que arcar com quase todo o peso estrutural da pessoa se encontrar no município, ele tem que retornar. E eu tenho certeza que com uma boa conversa, um bom diálogo, a gente consegue chegar até essas empresas e realmente solicitar para que esse integral retorne para o município. Afinal, nós precisamos realmente dar essa equidade de acesso a todas as empresas no nosso município. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, primeiramente gostaria de pedir ao vereador André que eu possa assinar junto esse requerimento, até porque é o seguinte, né? Se essa empresa, ela recebeu incentivo do município, esse incentivo pode ser com terreno, com alguma isenção temporária, alguma outra benesse. Essa benesse, ela tem requisitos para concessão. Dentre eles, produção de riqueza, e essa riqueza tem que pagar imposto. Então, aí vai até do intuito de realizar ter essa informação para ver se ou não estão cumprindo a regra do incentivo ou não estão sendo fiscalizados. Porque eles são obrigados a pagar isso aqui, teria que ficar esse dinheiro aqui, não pode vir para cá, pegar um terreno nosso, utilizar, vamos dizer um exemplo, né, um terreno, utilizar e o dinheiro ir para caçador, por exemplo. Não é justo, não é lógico, não é moral. Então, né, o vereador André, se me permitir, gostaria de assinar junto até para ter essa informação. Continua a discussão. Não havendo mais queira discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 162, de autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à empresa Hiperoff Limitada, considerando as importantes modificações realizadas no sistema de estacionamento rotativo no município, solicitando informar quais das medidas e sugestões anteriormente apresentadas por esse vereador foram efetivamente implementadas e quais melhorias ainda serão realizadas, bem como o prazo estimado para sua execução. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, no início do ano passado,
foi feito um requerimento solicitando uma série de alterações no sistema, que era muito antigo, e até, não foi início do ano passado, desculpa, foi em agosto do ano passado. Foi quando, numa visita a Blumenau, eu observei como é que é utilizado o sistema de estacionamento deles lá. E pelo sistema de estacionamento deles, eles têm uma efetividade do rotativo muito bom. E fiz uma série de indicações de melhoria, né? Dentre outras que também foram apresentadas no ato. E uma delas, agora eu pude observar, que veio pelo novo sistema, quem atualizou aí o aplicativo do HyperOff ultimamente, pôde observar que, além do novo layout, também vem a mensagem quando está acabando o teu tempo. Foi uma das indicações que fizemos lá atrás. E foi algumas outras. Então, esse requerimento é no sentido de quais eles conseguiram implementar tudo, porque, né, não sou um expert em sistema de aplicativo, então eu queria saber o que foi feito e qual que é a previsão de implementar aquelas outras ideias que trouxemos a eles. Seria esse presente. Continua a discussão. Senhor presidente, gostaria novamente de assinar esse requerimento. Outra questão, vereador, hoje é possível pagar com Pix diretamente às operadoras e é possível você fazer a regularização via Pix pelo aplicativo, que também facilita bastante, né? E não é necessário que você faça exatamente a regularização de placas cadastradas. Então, um terceiro que possui o aplicativo pode regularizar para você uma irregularidade. Então, isso daí ajuda muito no caso de pessoas que vêm de outro município com uma outra placa. Então, pode chegar até um morador local e fazer, né, essa regularização através de uma simples conversa no WhatsApp. Você pode, de certa forma, evitar uma notificação. Seria isso, senhor presidente? Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador André. eu gostaria de pedir para assinar junto. Eu, como usuário, notei uma melhora considerável. Claro que nem todas as nossas solicitações ainda foram atendidas, talvez por questões tecnológicas ou outras questões, mas já é possível agendar, pagamento por Pix, então está muito mais flexível. Claro, para quem tem um domínio mais da parte digital. Também nós discutimos aqui aquela situação de muitas pessoas que não têm esse acesso, principalmente as pessoas que vêm de fora, mas acredito que para quem usa constantemente é melhor. Seria um tema para um outro requerimento, mas eu gostaria até nas próximas sessões que no aplicativo ele poderia ter uma orientação para que nós temos algumas isenções para quem tem acesso ao estacionamento, como familiares de autistas, deficientes físicos, para idosos, até ver se no aplicativo é possível já fazer alguns ajustes nesse sentido. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador Cezão. gostaria de pedir para o vereador para mim assinar junto e já de antemão falar também que bastante pessoas andam me procurando nos últimos dias que o aplicativo do nosso rotativo está atualizando e bastante pessoas foram multadas nessa atualização. Fizeram o cadastro bem certinho, colocaram ali a placa do carro, tudo certinho, e depois quando chegaram se depararam com essa multa por causa da decorrência dessas atualizações. Aí o pessoal pensa, mas o vereador vai lá, fala e nada resolve. Então, também tem que pedir a compreensão também do pessoal, né, para saber que está em manutenção e que isso seja resolvido quanto mais antes. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem discutir, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento de número 164, de autoria do Edil Cezão do Táxi. Requer que seja encaminhado ofício a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações sobre o funcionamento da análise de exames laboratoriais realizadas no pronto atendimento municipal. 1. Quando o paciente realiza a coleta de exames de sangue no pronto atendimento, tanto em dias úteis quanto nos finais de semana, quem é o profissional responsável pela análise dos exames. 2. Se há profissional biomédico responsável em regime de 24 horas no local. 3. Nos períodos em que não há biomédico presente no pronto atendimento, qual o procedimento adotado para análise dos exames e definição do diagnóstico dos pacientes. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Dá licença para a vereadora Cátia, que já apertou ali. Vereadora Cátia. Senhor presidente, com licença ao vereador
autor, eu até entrei em contato com a enfermeira Simone, que é responsável pela UPA, e ela me informou que o Labormav é o laboratório responsável pelos exames, e no final de semana o bioquímico responsável estava de atestado e que eles estavam encaminhando os exames laboratoriais para um laboratório credenciado em Mafra, então o tempo de execução era o de transporte desses exames. Na mesma condição estava o Hospital de Três Barras, o Hospital Santa Cruz, o Centro Médico e também a unidade de Major Vieira, mas que está hoje normalizado já. Então, a UPA, a Cesão, não tem o bioquímico, né, porque não condiz, mas tem um laboratório credenciado e esse profissional é relacionado ao laboratório. Muito obrigada. Vereador Cezão. Senhor presidente, quero agradecer já de antemão à vereadora Kátia, que eu cheguei aqui preocupado na sessão, porque não sabia o que estava acontecendo também, né, sobre esse biomédico, e a vereadora Kátia já me relatou e já entrou em contato com a Simone também, e falou que no final de semana todos os pronto atendimento estavam sem o biomédico, e estavam tudo com esse transtorno. Mas o que me assustou também um ponto foi que eles tiveram que voltar, depois que normalizou, voltar a coletar o exame de volta. A pessoa que entrou em contato comigo já estava bem doente, estava com umas feridas no corpo e tudo mais, e ela talvez teria que ficar em isolamento, mas ela teve que voltar novamente, fazer a triagem novamente, coletar o exame novamente, e acabou trazendo um pouco de transtorno para ela, e não só para ela também, quanto as pessoas que ali estavam no UPA, né? Então, eu quero agradecer à vereadora por já me tirar essa dúvida e já esclarecer para a população também que o UPA não tem biomédico, então sim essa clínica que fornece o trabalho para o município, para o UPA de Canoinhas, né, que fornece para a empresa, que tem o biomédico que estava em atestado. Muito obrigado, vereadora Kátia. Continua a discussão? Não vir mais que discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 165, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edil Cezão do Táxi, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Relatório detalhado de execução contratual dos contratos firmados nas áreas de publicidade institucional, comunicação, web jornalismo e radiodifusão, contendo a comprovação dos serviços efetivamente executados, incluindo publicações, exerções, matérias, spots, conteúdos produzidos e respectivos registros de vinculação. 2. Considerando a recomendação expedida pelo Ministério Público nos autos da notícia de fato tornada pública recentemente, informar quais medidas administrativas do Poder Executivo que o Poder Executivo pretende adotar em relação às recomendações ministeriais, especificando se há manutenção, revisão, suspensão ou rescisão de contratos mencionados nos apontamentos investigados. B. Se haverá adoção das medidas administrativas internas relacionadas aos agentes públicos mencionados nos fatos objeto da apuração. C. Qual o prazo previsto para eventual cumprimento, adequação ou manifestação formal do município perante a recomendação ministerial? O presente requerimento possui finalidade estritamente fiscalizatória e em consonância com a função constitucional do Poder Legislativo de acompanhar, fiscalizar e controlar atos da administração municipal, considerando a relevância do tema, o interesse público envolvido e a necessidade de transparência na aplicação dos recursos públicos destinados à comunicação institucional, mostra-se necessário o acesso à comprovação do material e execução dos serviços contratados, bem como o posicionamento oficial do Poder Executivo acerca das medidas eventualmente adotadas em face da recomendação expedida pelo Ministério Público. A solicitação busca assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade, imparcialidade, eficiência e transparência administrativa, permitindo o adequado exercício da atividade fiscalizatória desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o requerimento. Acho que já amplamente discutido, né? E só que agora, de toda a agilidade, né? Já assinado, né? Está aprovado o requerimento. Requerimento número 166, de autoria de toda a agilidade presente, requer que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoinense o voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Virgílio Metzger, determinando que seja comunicada à família enlutada. Como tratar de nota de pesar, está aprovado. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias
de interesse pessoal. Vereador Cezão do Táxi. Vereador Cezão? Senhor presidente, hoje eu trouxe para essa casa explicações pessoais sobre a rua João Leandro Gonçalves, que foi a rua contemplada com a rua de concreto, mas a população ali está me procurando muito e bem preocupada com a drenagem da água, que foi feito na verada de grama. Falaram que a viabilidade ali o procedimento iria ser quase a mesma coisa com o concreto. E está trazendo muito transtorno para a população aquela grama que foi colocada na verada. Principalmente esses dias atrás, agora foi cortado um pouco. Estava no mato, com a chuvarada que estava dando, mato. E acabou que eles roçaram aquela parte ali da rua e não foram juntados isso. O que aconteceu? Choveu bastante e entupiu todos aqueles tubos que entra, que faz a passagem de carro para as pessoas, entupiu tudo e a água estava passando por cima. Então, fica aqui meu pedido, né, que venha a ser resolvido, ou essa obra ela seja concluída, terminada agora, né, porque ela ficou interminada, foi entregue uma obra para o município de Canoinhas interminada, essa é a verdade, que quem está pagando agora é a própria população. Então, que seja resolvido o quanto antes essa drenagem de água, porque o próximo mês marca bastante chuva e que logo seja resolvido, que não venha trazer transtorno para as famílias que ali resolve. Ficou bom o asfalto, né? Ficou bom, que eu posso dizer, para a população que enfrentava ali aqueles 800 metros de estrada de chão, que era um barro e tudo mais. Mas poderia ser melhor aquele serviço, principalmente na drenagem da água da chuva. Serei isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Nada mais havendo se tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro em regime ordinário para o dia 19 de maio, terça-feira.